Olá, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao C-Pop, podcast de cultura pop do Correio do Povo. Eu sou o Carlos Correia e hoje a gente vai fazer um programa aos moldes do que era lá no começo, com dois blocos bastante distintos, com assuntos completamente diferentes. A gente vai fazer um primeiro bloco sobre La Casa de Papel e aí no segundo bloco a gente vai falar sobre o Esquadrão Suicida, que não é mais Esquadrão Suicida, agora é o Esquadrão Suicida. Então, para esse primeiro bloco, eu tenho a honra aqui de receber mais uma vez Camila Souza. E aí, Camila, tudo bem? Oi, Carlos, tudo certo? Tudo. E a Maurice Nevitz Jr., eu confesso que eu não me lembro se é tua estreia aqui ou se faz só há muito tempo, cara. Olá, tudo bem? É a minha segunda vez, cara, nesse glorioso veículo de comunicação. A outra vez a gente Fala. Eu participei da família Mitchell. Aliás, não participei da família Mitchell. Eu participei sobre animações em geral, né? E a coisa de filmes que funcionam para adultos e para crianças. É verdade, aquele desenho da Netflix. Que eu vi depois de fazer o podcast, por sinal. Atitude correta. Bom, então tá, a gente vai falar aqui nesse primeiro bloco sobre o Casa de Papel, e aí depois a gente volta com novos convidados no segundo bloco para falar de Esquadrão Suicida. Então, Pedro, sobe a trilha e vamos lá. Buenas, estreou há pouco na Netflix eu e a Mauri estavam discutindo antes aqui se a gente chama de temporada, não chama de temporada. É a quinta temporada, ou a parte 5, no caso a parte 5.1, porque dos 10 episódios foram lançados os 5 primeiros, os outros 5 chegam em dezembro. A Netflix fez mais ou menos o que já havia feito nesse ano também com Lupin, de dividir a temporada. Para quem não viu até então, até o início dessa temporada, obviamente vai ter spoilers. Sobre essa temporada, em algum momento vai ter spoilers, mas a gente avisa, a gente primeiro faz uma conversa um pouco tentando não dar muito spoilers. Então, para quem não viu, tá? Nem a quarta temporada, a partir daqui tem spoilers, então fica aí o aviso. Só para a gente situar, né, na discussão onde é que acabou a quarta temporada, porque na verdade, a quinta temporada ela começa imediatamente, não tem um tempo entre uma e outra, como foi lá depois da primeira temporada para a segunda. Agora não, agora que na verdade era da segunda para a terceira, agora eu já não lembro mais como é que foi lá no começo a divisão. Mas enfim, a quarta temporada termina com o professor sendo capturado e com todo o resto do pessoal sendo meio que emboscado assim, no assalto pela polícia e pelo exército. E a partir daí começa a quinta temporada. Eu vou pedir de vocês, de novo, tentando a gente não entrar nos spoilers que vão ser inevitáveis daqui a pouco, mas uma análise geral, assim, que acharam em si da temporada, e aí depois a gente entra em algumas questões mais específicas. Camila. Ai, que difícil fazer análise sem dar spoiler. Que tem logo de cara. Mas, essa temporada, ou parte, não sei como chamar também, quebrou algumas teorias principais que tinha sobre a série, né? Eu acho que surpreendeu bastante, não era o que eu esperava como fã da série, né? Acho que muita gente não esperava tudo o que aconteceu. Mas eu acho que deixou vários ganchos aí para uma próxima que eu acredito que vai surpreender também. Certo. Sem spoiler é complicado, né? A Maurícia, sem spoiler, a gente disse que nem a Camila, né? Teve muitas surpresas e deixou gancho para novas surpresas. Mas, enfim, eu fui convidado, aparentemente, pelo Carlos, porque eu fui uma das poucas pessoas que ele conhece que gostou. Então, tu foi a pessoa que fez a defesa mais veemente da série. Tá, naquele dia tu me disse que só eu tinha gostado, com um pouco de exagero, mas eu quero deixar claro aqui em que moldes que eu gostei, né? A Camila usou a expressão fã da série. Por que a gente gosta dessa série? Por que a gente se permitiu esse pequeno prazer culpado, né? Porque é uma série que, como eu brinquei, né, não é uma obra-prima da sétima arte. A gente gosta dela por quê? Porque ela cativa em termos pessoais, assim, dos personagens, é muito
Tipo assim, os personagens são muito cativantes e o roteiro te deixa agarrado na poltrona, né? Ele é muito eletrizante. E eu acho que isso é que voltou. Isso é que é uma coisa que na quarta temporada, assim, tinha sido meio abaixo, assim, tinha sido meio decepcionante. Nessa quinta temporada é uma maluquice, é uma coisa em cima da outra. Tem os primeiros 2 episódios, né? Não vou dizer o que acontece, mas acontecem tipo 4 enredos ao mesmo tempo e todos os 4 são de vida ou morte, né? Aí alguém vai dizer, claro que é vida ou morte, mas a gente sabe que não dá nada. Pô, mas aí também, tipo, é filme, é ficção e é uma ficção com bastante margem poética, digamos assim, né? Então o que eu gostei foi isso, ficou super eletrizante de novo. Depois de uma bela caída ali na quarta, a minha impressão geral é que gostei. Eu vou ficar aqui como o chato do programa, né? Eu já tenho a tese, acho que faz umas 2 temporadas, pelo menos, de que, cara, não tem mais suco para espremer dessa laranja, cara. A primeira temporada foi legal, o primeiro assalto foi legal, né? Nem lembro mais em quantas temporadas ele se resolveu, mas enfim, o primeiro assalto foi legal. E podia acabar ali, cara. Não precisava ter a continuação desde então. Mas, enfim, fizeram a continuação e tudo mais. Só que, para mim, fica cada vez mais claro que mudou um pouco o foco. Ele era... Eu acho que, para mim, a grande diferença é que, no começo da série, ela era um filme de assalto. E como filme de assalto... eu digo, na comparação com aqueles filmes tipo 11 Homens e um Segredo, Plano Perfeito, o que tentou ser o Army of the Dead, esse agora da Netflix, dos zumbis, e não conseguiu, porque não tem nada de filme de assalto. Mas, enfim, o que é o filme de assalto? É um filme que tu bola o assalto e que tu vai... Tu fica... O que te cativa é meio que o plano para chegar no final, assim. E mesmo assim, quando chega no final e tu não sabe como aconteceu, é que o plano vai sendo revelado, que tudo estava pensadinho desde o começo, assim. Isso tem muito no 11 Homens e um Segredo e tem muito na primeira temporada, que tu vê que sempre que chegava num brete, o professor tinha alguma coisa nesse sentido já preparada. E eu acho que nessa temporada ela virou uma série, preferiu virar uma série de ação. Ela deixou de ser tanto uma série mais pensada e ela passou a ser mais sentida, vivida, sei lá qual é o termo. Então, nesse sentido, assim, que eu acho que eu nem vou entrar muito na questão porque eu concordo um pouco com a Mauri. Tu sabe qual é a série que tu tá vendo, então não dá para exigir muita coisa, assim. Tem uma implicância com várias coisas que acontecem ali que não são nada críveis, mas isso vem de outras temporadas, né, onde a Nairobi tinha tomado um tiro, fez uma operação e 5 minutos depois ela estava correndo e dando tiro de novo. Agora tem personagens que eles estão com... O cara tá quase morrendo e aí sai, é recuperado e aí no minuto seguinte o cara já tá lutando de novo. Mas enfim, acho que isso tem um pouco da... A gente releva, como é que é o termo? A suspensão da descrença fica de lado, porque, afinal de contas, é uma série que já vem fazendo isso há mais tempo. É que nem tu esperar muita lógica do 007, né? Não tem. As ações são reais dentro daquele mundo ali. E também, acho que é o que dá para falar sem spoiler, né? Então... Vamos logo para os spoilers, porque senão complica. Bota para fora aí, Camila. Agora, respira fundo e vai com os spoilers. Eles acabaram com a série quando eles mataram a Tóquio, tá? Não era para ter acontecido, na minha visão. Com a Nairobi na outra temporada? Também com a Nairobi, né? É verdade. Só que ninguém tinha superado a morte da Nairobi ainda. Ainda estava sendo um choque para todo mundo. E aí lá e matar a Tóquio. E justo nessa temporada, eu tava simpatizando mais com ela nessa temporada. Nas outras eu já não era. Eles mataram a Tóquio e junto toda uma teoria, né? De que ela era a única sobrevivente. Aí tem todas as perguntas, né? Quem vai ser o próximo narrador da última parte? Que eu acredito que pode ser a Tóquio ainda, mesmo depois de morta. Até porque ela tem uma parte que ela fala que no dia que ela matou o Gandia, ela fala assim, então é como se ela já estivesse narrando no futuro, depois de morta.
não sei se dá pra entender. Sim. Mas acredito que ainda vai ser pra acreditar, dá pra entender, não sei. Mas dessa série também já não duvido mais nada. Pois é, mas também não imagino outra pessoa que possa narrar. E tem a questão da Sierra e do professor, né, que tinha terminado a quarta temporada, com aquela dúvida se ela ia se aliar a ele, se ela ia acabar com todo o plano. E eu acredito que ela não vai ser a boazinha, assim como aconteceu com a Lisboa. Eu acho que no próximo ela ainda vai se revelar, talvez não indo pro lado da polícia, mas tentando ganhar sozinha todo aquele jogo ali. Não acho que ela vai se aliar facilmente a eles, não. Ela é uma das últimas alternativas de de principais vilões, né? A partir do momento em que o Gandia morreu, o Arthurita a gente sabe que não morreu, né? Vamos combinar. Mas, o inspetor também não é... Quem pode virar a grande vilã da história, entre aspas, traindo o movimento, né? Como diria Dado Dolabella, ainda pode ser ela, né, Mauri? Ou tu acha que... Ou daqui a pouco entra outro vilão também, né? Sei lá. Cara, eu sou absolutamente fascinado por essa personagem e pela atriz, né, que faz ela, assim, tipo, eu acho que ela consegue dar todos esses tons, assim, tipo, ela é a mulher da lei, mas ao mesmo tempo ela é pelo senso de justiça dela, mas daí daqui a pouco ela já tá por uma vingança pessoal, aí daqui a pouco ela é ferrada por todos, né? Por todos não, pelo chefe dela, né? E é muito engraçado o jeito que eles pintam o chefão da polícia como sendo um babaca fenomenal. Um parênteses aqui para um grande momento da série, que é o Bogotá dando uma surra no Gandia, ele chamando ele de nomes muito maravilhosos, tipo fascista, racista, e enchendo a cara dele de porrada. Isso foi um momento muito prazeroso. Mas voltando ali, faz sentido que ela... Na verdade, o grande X da questão é ver para que lado ela vai pender, né? Eu acho que a maior pendência que ficou para essa parte final é isso, né? Por enquanto, dá pra gente dizer que a Sierra ainda é o centrão? Não, eu acho que ela tem mais escrúpulos que todos eles juntos. Um dos exageros que me incomoda um pouco, assim, mesmo numa série de exageros, quando tem exageros numa série de exageros é que fica complicado para mim. Não bastando tudo aquilo, num momento ápice da questão ali, tá morrendo gente, o exército inteiro, o exército inteiro não, entra lá uns malucos do exército, estão invadindo, tá morrendo gente, e ainda tem uma mulher parindo, né? Para completar, ela ainda vai Isso dar era uma luz das teorias sozinha, que ela ia... né? Sim. Fala pra gente. Uma das teorias era a teoria de que na hora que ela estivesse ali com a arma apontada pro professor, ela ia ter a bolsa ia estourar, né? Ia começar a parir. Mas não foi nesse momento, foi um pouco depois, e mesmo assim já acabou com os planos dela ali. Já era muito previsível que isso ia acontecer. Pois é, agora que tu falou esse termo, dá para e a partir dos spoilers dá para falar um pouco mais disso, a partir da morte da Tóquio, né? Vocês não acharam o roteiro muito previsível, cara? Cara, eles ficaram uns 2, 3 episódios mostrando como a Tóquio isso, como a Tóquio aquilo. Cara, tava na cara que a Tóquio ia morrer, cara. Tava na cara que a Tóquio ia morrer. Eu só tinha dúvida em algum momento se daqui a pouco o Denver também não ia morrer, ou a Tatiana, que é o trans da história. A Tatiana não, a Tatiana é a mulher do Berlim, né? A personagem trans, me esqueci o nome. Em algum momento eu também fiquei pensando que era um dos dois ali que podia morrer. Mas a Tóquio, com toda aquela história do ex-namorado, e assim, que vontade do Alex Pina, que é o criador, e dos roteiristas de começar a achar personagens do passado e botar gente que nunca foi falado até então. Do nada, um filho do Berlim. Do nada, um filho do Berlim. Completamente do nada. E ainda sem fazer nenhum gancho com o que aconteceu até agora. Tá na cara que ele vai ter um papel importante daqui para frente, a menos que não faça nenhum sentido, mas, né? Sim, só para encher o tempo ali. Então, assim, do nada um filme do Berlim. Eu acho que o grande erro da série talvez tenha sido matar o Berlim lá no começo, que era um dos melhores personagens, pelo menos um dos mais complexos, né? Eu acredito que tenha sido um arrependimento do criador. Porque ele nunca mais deixou de colocar o Berlim em todas as cenas, assim, sempre aparece algum flashback dele. Ele aparece mais do que quando ele estava vivo, né? Exatamente. Só que o problema é que
começa a forçar umas barras, sabe? O namorado da Tóquio, não é que ele, o ex-namorado, né? Falecido ex-namorado, não é que ele nunca tenha surgido no assunto, assim, mas ele nunca teve uma relevância. Tipo, ele nunca foi alguém relevante para Tóquio, como ele passou a ser. Tipo, do nada ele era o amor da vida da Tóquio, sabe? Que até então era loucamente apaixonada pelo Rio, apesar de fazer suas festinhas lá, depois que ela saiu do primeiro assalto. Nunca foi dito que era toda aquela importância que o personagem tinha. A partir do momento em que começaram a dar muito ali a passado dela, para mim ficou evidente que ela ia morrer, sabe? Então, essa questão da previsibilidade que me tirou um pouco pelo menos da surpresa, não sei de vocês. Acho que a surpresa maior foi pelo jeito como ela morreu, não só pela morte dela em si, mas como tudo aconteceu para que chegasse nesse ponto. Pode ser. Uma morte meio sacrificial, né? Eu acho que o núcleo que realmente menos fez sentido e que mais irritou, assim, foi essa história nova do filho do Berlim. Mas eles construíram ele de uma forma que ele é o quê? Ele é bonzinho, ele foi colocado no crime pelo pai dele, só que ele é muito bom. E já que você falar em previsibilidade, eu vou dar um chute aqui. Ele vai salvar o dia no final, né? Esse guri vai salvar o dia no final. Tá desenhadinho pra isso, né? Dado que é a série. Só que ele também é um paspalho, né? Ele é muito. E ainda parece que ele vai trair o pai, vai ficar com a Tatiana. Deu a entender naquela troca de olhares deles. Ele claramente tem que tomar o que tu quer, né? Mas eu acho que ele é paspalho quando ele tinha aquela idade ali, entendeu? Isso é ano passado, isso é alguns anos do passado. Eu acho que quando ele aparecer no tempo presente, ele vai estar diferente. Pode ser. Mais chutes aí pra gente já ir encaminhando o final desse primeiro bloco. Que mais que vocês acham que pode acontecer lá a partir de 3 de dezembro, quando está prevista a estreia da segunda parte? Eu não sei qual vai ser o futuro da Estocolmo, já que agora ela pensa que matou o Arthurito e tá lá alucinando, né? Vocês acham que o Arthurito morreu? Eu acho que não. Se ele tivesse que morrer, ele teria morrido ali dentro do banco mesmo. É meio que nem filme de super-herói, né? Se não tem corpo, não morreu. E ele é capaz de voltar para incomodar mais. Bem possível. Pois é. Eu não sei dizer. Não, fico na dúvida mesmo. Agora, ele se alguém que merecia morrer, era ele, né? Que personagem mais chato, disparado, mais... Nossa, meu Deus do céu. Mas tu não acha que o mais odiado ainda era o Gandia? Mas ele aí é um vilão, entendeu? É um vilão clássico. Um vilão, claro, um cara do mal total, assim, que é pra tu odiar com carinho, com amor. Agora, o Arthurito é um falso herói, assim, que é o pior tipo, eu acho, sei lá. Ele quer jogar, sei lá. Ele é muito hipócrita e começa a série já com... Enfim, desde o início eles construíram ele com um personagem muito, muito odioso, assim, né? Que é o oposto do Berlim, que é um vilão do bem, assim. O nosso vilão, meu malvado favorito. Uma outra coisa que agora me ocorreu aqui nessa questão do quanto é crível, o quanto não é. Vocês não é incomodar, mas não sei qual é o termo. Na falta de um termo melhor, é incomodar. Não incomoda vocês ver um seriado em que está acontecendo uma operação de guerra com explosões, com tiroteio à la louca. Tem uma galera junto a 200 metros ali da entrada do prédio, cara. Tipo, qualquer situação minimamente real já tinha afastado todo aquele público ali. Não é que o público tá vendo à distância, eles estão grudados no prédio, cara. E tem tiroteio. E não sobra bala perdida para ninguém ali, cara, sabe? Tem uma explosão que qualquer situação mais crível ia voar coisa para tudo que é lado, ia cair pedaço de pedra em todo mundo ali, sobra tiroteio para tudo quanto é lado e não morre ninguém do público. Não acontece nada, cara. Parece o top. Carlito, às vezes eles trocam tiro, uma trocação franca ali de metralhadora e ninguém toma tiro dentro da casa. E tu quer que os caras que sobram tiro para quem tá a 100 metros para fora. Também tem isso, né? Mas, enfim. Uma outra teoria que se criou agora na internet seria do papel, agora sim, falando da Tatiana mesmo, né? Que é a ex-mulher do Berlim, né? Assim como o filho dele
Vocês acham que os dois vão ter um papel importante nessa retomada aí? Eu acho que é possível que surjam os dois juntos, assim, para salvar o rolê lá no último dia. Eu acho que não vai aparecer o filho do Berlim sozinho, não. Até porque a cena final deles ali sugere que eles vão ficar juntos, né? Então, acho que isso pode vir uma duplinha salvadora aí. Com certeza, com certeza. Eles construíram aquela personagem ali bem misteriosa e tipo uma ladra sofisticada e tal, sedutora. Não vamos desperdiçar isso agora. Eu não vou me surpreender se na última temporada aparecer um primo distante do Berlim, um neto do Berlim, o avô do Berlim, ou algum outro personagem ligado ao Berlim, que do nada vai aparecer e vai salvar a pátria. Você tem alguma última consideração aí sobre The Money Heist, que nem é chamada nos Estados Unidos, La Casa de Papel? Não, eu só aposto que ainda vão ter mais mortes aí dos assaltantes. Não sei qual vai ser o futuro do professor e da Lisboa também, mas eu acho que vai surpreender mais aí. E eu acho que tem mais eu acho que ainda tem mais uma última cartadinha do professor ainda, porque isso também foi legal nessa temporada, que por mais que tenha sido muito tiro, porrada e bomba, teve os últimos movimentos dele, assim, que quando ele ainda tinha o controle da situação, ele ainda executou lá dentro, né? Eles deram mais um golpe ali nos policiais quando parecia que eles estavam mortos, né? E que também irrita muito, né? Quando eles dão um golpe e aí não matam os caras, né? Eles cercam os caras e não matam, também dá muita raiva. Mas voltando aos prognósticos, eu acho que é isso. Vai ter mais morte de gente importante, eu concordo plenamente. E eles vão fazer, tipo assim, a coisa mais apatriótica possível, assim, pelo que deu para ver já dessa primeira parte, né? Que há de se elogiar também o esforço da produção ali até alguns anos atrás seria impossível uma produção nesse nível para televisão, né? Seria para cinema, assim, aquele tiroteio dentro da Casa da Moeda da Espanha. Então é isso, eu espero muito mais tiro, porrada e bomba, e no meio do tumulto, no meio do furdunço, assim, eles vão se olhar, alguns personagens vão lembrar do passado, vão fazer perguntas, será que tu gosta de mim mesmo? E aí vai tocar bela tchau. Que é uma coisa que irrita bastante, assim, quando eles estão no meio de uma situação de vida ou morte, começam a debater assim, se realmente era amor ou era cilada. Tem uma cena que eles estão num caso assim e o Denver e a... Cara, eu me esqueci do nome da personagem da trans ali. Isso. E eles ficam ali, não, mas era verdade que você gostava de mim. Não, mas... E o David dizendo, mas não é hora. Não, mas qual é o problema da gente? Cara, tu não tem DR no meio de um tiroteio, cara. É simples, tem DR no meio de um tiroteio. Foi pensando nessa cena que eu falei isso, nessa e naquela que também tá o Denver, só que com a Estocolmo, um pouquinho antes da Tóquio morrer, que eles estão dos dois lados de uma porta ali da cozinha, e aí passando balas a milhão, assim, e os dois se olhando, e será que ela gostava do Arthurito? Tipo, pelo amor de Deus. Essa é uma coisa que me incomoda muito. Carlos é a Manila. Manila. A personagem trans. Vanilla in the Manila. Manila in Vanilla. Para encerrar mesmo agora, encerrado esse assalto, vocês acham que acabou a série, acabou essa laranja, ou eles ainda vão dar um jeito de espremer mais um pouco? Nossa, não tem mais o que fazer, né? Tem que acabar e pronto. Ou morre todo mundo, ou vai todo mundo fugir, se esconder em qualquer lugar do mundo, mas não inventem outra temporada, por favor. Mauri? Agora seria... Não. Agora seria um plot twist até, tipo, comercial, porque eles já anunciaram que é o encerramento, né? Encerramento total da série, né? Não faria, sei lá, não faria muito sentido fazer isso. Eu acho que o encerramento de vez pode acontecer. Nada impede de sair um spin-off daí, né? Isso que eu ia dizer. O que pode acontecer é vir um spin-off. Isso tem muito, assim, né? Uma outra série espanhola que tem na Netflix, que é o Vis-a-Vis, que também tem algumas atrizes que estão na Casa de Papel, tem um spin-off também que é meio estranho, mas vale a pena para quem gosta do universo. Então eles gostam de fazer isso, eles gostam de pegar os personagens que são sucesso e explorar mais. Mas Casa de Papel mesmo acaba agora, né? 5 episódiozinhos e já era. Então tá, assim como acaba esse primeiro bloco, quero agradecer a presença da Camila, quero agradecer a presença do Mauri. Voltem sempre, a porta está aberta, casa de vocês. A gente
vai encerrando esse bloco por aqui e já volta para falar de O Esquadrão Suicida, que agora tem artigo no nome. I do not mind the rain sometimes, 'cause that's the only way the roses bloom in my mind when I cry. Buenas, como eu disse, agora a gente vai falar sobre O Esquadrão Suicida, que ao contrário do filme de 2016, que era Esquadrão Suicida, agora é O Esquadrão Suicida, que faz toda a diferença. Mas, na verdade, é bem diferente mesmo, né? Não só o elenco, que tem alguns atores que ainda estavam no primeiro filme, né? Alguns personagens, a mais conhecida, sem dúvida, a personagem da Arlequina, mas de resto bastante coisa mudou, né? Roteirista diferente, principalmente diretor diferente. Saiu o David Ayer e entrou o James Gunn, conhecido da galera aí pelo Guardiões da Galáxia, principalmente, né? A história, ou fiapo de história, né, por assim dizer, de novo, um grupo de detentos que, em troca de alguns anos a menos na cadeia, eles têm pena de, sei lá, 200 anos, eles vão ter menos 30, que na prática não faria nenhuma diferença, mas enfim, são mandados em uma missão na ilha de Corto Maltese para destruir não sei como é que eu posso dizer sem entrar nos spoilers, né? Um plano, uma arma de destruição em massa que está sendo controlada pelo governo local após que assumiu o controle após dar um golpe. Mas, na verdade, o que interessa é a missão desses detentos aí. Entram alguns personagens novos, acho que o principal deles é o personagem do Idris Elba, né, o Bloodsport, que é o sanguinário em português, né? O personagem do Rick Flag, né, do Coronel Rick Flag, do Joe Kinnaman, conhecido também por seu Robocop novo, ele continua assim como a Arlequina. Entre os outros personagens novos, tem o sanguinário, que nem eu falei, do Idris Elba, tem o pacificador do John Cena, né, que é o cara da luta livre. A Viola Davis continua também como a Wanda Waller, que é quem comanda tudo. E tem alguns outros personagens também novos. O Tubarão do Sylvester Stallone, acho que para mim é o que mais chamou a atenção. A gente vai falar... Eu sei que no começo é difícil não falar de spoilers, porque esse filme ele tem algumas decisões... não digo chocantes, mas surpreendentes, talvez, ali logo nos primeiros minutos. Então, a gente vai entrar nessa parte dos spoilers depois. Eu queria primeiro de vocês uma impressão geral, assim, tanto do filme quanto da comparação com... Acho que é inevitável fazer uma comparação com o primeiro Esquadrão Suicida, sem o artigo, né? Que era só Esquadrão Suicida. Maureen. Pois é, então... apesar de todo mundo odiar tanto o primeiro, confesso que eu não odeio tanto assim. Acho que é aquele tipo de filme que tu tem que entrar na proposta dele de ser meio que, né, um sarcasmo. Eu acho que esse filme avança em qualidade. Roteiro não... Né, acho que a gente pode falar um pouco mais depois, mas acho que eles têm um problema bem sério de conseguir construir argumentos, né, para utilizar essa equipe, mas acho que é aquele filme que, né, uma sessão da tarde, assim, tirar por diversão. Ele tem algumas características que eu acho que são válidas, apesar de ser um filme de 2 horas, ele passa, assim, dá para assistir numa boa. Ele tem uma certa velocidade, e acho que essa velocidade está, em parte, justificada pelas escolhas, né, do diretor. E eu confesso que quando teve a apresentação do elenco, acho que foi um ano atrás, alguma coisa assim, acho que foi porque foi ainda
já nesse Era clima naquele evento, pandêmico. acho que era naquele evento da DC, né? Exato. Eles começavam a aparecer todos numa tela. Era uma E não parava tela, nunca. E não parava nunca, assim, tipo, meu Deus do céu, quantos... tem o destaque, acho que a Arlequina exerce um papel que ela sozinha é demais. A gente, né, já falou sobre o Aves de Rapina, que, enfim, ele é, né, demais, mas ela rouba a cena e ela consegue trazer, e o que eu acho que é o que falta na estrutura inteira do filme, que é, eles são, né, os vilões, mas que vilões são esses? Né? E faltando o herói, tu deixa eles descaracterizados. E no caso da Arlequina eu acho legal porque ela é má por ser má, assim. Então, né, e ela traz um tom sarcasmo, né? Ela traz um sarcasmo muito bom. Então, assim, são 2 horas de filme, não dá para levar muito a sério, né? Se for pela diversão, acho que vale a pena, mas sim melhor do que o anterior, né? Esse, pelo menos, eu acho que consegue ter alguns argumentos ali que se justifiquem. Por enquanto é isso. Márcio Gomes. Oi, eu gostei mais do que do anterior, né? O anterior era meio bagunçado, tanto que eu meio que deletei do meu HD, assim, lembro muito pouco. Assim, curioso, a Mauri sugeriu para a sessão da tarde, acho que seria uma sessão da tarde bem interessante, assim. Esse é um Traumatizar a criançada. Traumatizar a criançada. Tem uma cena em que o tubarão fica mascando uma cabeça como se fosse uma bala de chiclete, assim. Eu acho que esse filme... demais, né, para a sessão da tarde, desculpa. Eu acho que esse filme, assim, tem como grande característica, né, eu acho que desde o Conan, né, nos anos 80, tu não tinha um filme de herói tão violento, né? Ele chega a ser violento ao ponto da chanchada, né? Ele é quase um filme B, assim. Ele pega elementos de superprodução e transforma num filme B, né? Não só nas questões essas da violência, assim, especialmente do tubarão ali. Essa parte da cabeça é muito... ela é violenta, mas ela é cômica, né? É bem de filme B mesmo, aqueles gore, assim. E aí, só dar um pequeno spoiler, o monstro do final também é tipo um monstro de Spectrum Man, Jaspion, Power trailer, Rangers, né? assim. A gente tá dando spoiler, mas ele tá no trailer, né? É um monstro de filme japonês, assim, de seriado japonês, assim, aqueles monstrengão, assim, meio borrachudo, assim, né? Então ele tem quase uma homenagem, imagino eu, do James Gunn a esse tipo de filme, assim, né? E eu acho que o Esquadrão Suicida incorpora esses elementos, assim, e traz esse lado da violência por humor, assim, um pouco que o Deadpool já fez, né? Mas elevando isso a uma potência bem acima, né? Transformando aí sim o Deadpool quase numa sessão da tarde, né? Pelo tamanho da violência que eles usaram ali. E até não me surpreendeu tanto, assim, porque, e daí eu vou citar depois ali nas dicas, ali, tem uma série da Arlequina na HBO Max que já faz uso dessa violência, assim, mais ou menos nesses patamares, assim, né? E eu acho que talvez a DC esteja mirando e talvez querendo se distanciar da Marvel justamente nesse processo, assim, que é fugir daqueles filmes limpinhos da Marvel de super-heróis, né, bonzinhos, Disney, né, em quase tu não tem sangue, quase tu não tem destruição, mesmo o desenho de zumbis da Marvel do Arif, ele tem muito pouco sangue, muito pouco membro caindo, né, para ser um troço mais trash, mas são zumbis mais cleans, né, e talvez a DC esteja apostando nesses filmes de heróis mais adultos, assim, né, começou com Coringa, teve o próprio Liga da Justiça do Zack Snyder, já foi, né, a versão do diretor já vai mais por esse caminho, e agora o Esquadrão Suicida, o Aves de Rapina também teve, embora tenha sido mais engraçado, mais comédia, né? Então eu acho que é um caminho interessante. Eu acho que ainda não chegou lá, ainda falta muita coisa, né? Eu acho que é um filme médio, não é um grande filme, como a Maureen falou, é um filme divertido, né, mais engraçado, mas não é um grande filme, né, um bom filme, né, um filme mais para divertir mesmo do que tu vai ficar pensando nele muito tempo depois.
Mas eu acho que ele tem esses elementos que apontam para uma direção, assim, que eu imagino que é a direção que talvez a DC comece a seguir, e é um caminho interessante, assim, eu acho que é um caminho diferente e que pode dar um fruto futuro aí para o estúdio, pelo menos nessa briga com a Marvel, nessa questão dos super-heróis. Pois é, né? Eu fui o chato no primeiro bloco e acho que eu vou ser o chato no segundo bloco. Eu não lembro aqui agora se eu apresentei vocês dois, Márcio Gomes, Mário Xavier. Cara, eu também achei ele melhor que o primeiro, o que não é muito difícil, porque o primeiro é bem ruim. Eu também não acho o primeiro, assim como a Maura, eu não acho o primeiro o pior filme de super-herói de todos, porque acho que o Liga da Justiça do Joss Whedon é pior, e acho que é muito difícil ter alguma coisa pior do que Mulher Maravilha em 1984. Dito isso, eu acho que eu caí na armadilha da expectativa, sabe? Porque esse filme ele tem uma recepção de crítica bem boa, né? No Rotten Tomatoes ele está com 91% da crítica e 82% do público, e no Metacritic ele está com 72%, que é também uma nota bem honesta. Talvez eu tenha esperado um pouco mais, e aí a culpa seja minha e não do filme. Mas o fato é que, para mim, ele tem um fiapo de história, que é mais uma como é que eu vou dizer, um argumento do que um roteiro propriamente dito, assim. Ele tem lá umas tiradinhas engraçadas, típicas do James Gunn, para quem já viu o Guardiões da Galáxia. James Gunn também agora o Mário estava falando no Gore, né? O James Gunn é o roteirista do Madrugada dos Mortos, do Zack Snyder, né? Que é bem legal aquele filme. Mas, enfim, eu acho difícil de conectar tanto com a história quanto com os personagens, apesar de ter vários personagens e até achar alguns personagens queridos, a Caça-Ratos 2 lá, a explicação de por que a Caça-Ratos 2 é muito boa, porque a Caça-Ratos morreu. Apesar dos personagens serem... Eu acho que na grande maioria os personagens são legais e os atores estão bem. Acho que talvez para mim é o que mais segura o filme, assim, como os atores compram a ideia. O Idris Elba tá naquele projeto bobão ali e ele tá muito bem de Bloodsport, de Sanguinário. A Margot Robbie encarna a Arlequina mais uma vez. Eu gosto muito do ator que faz o Bolinhas ali, né? Como é que eles... ele é o ator também do filme da Marvel, lá do Homem-Formiga, né? Ele tem um nome... Esse é deixado separado. David Dastmalchian. Ele é o cara que fica falando no Babaiuca, sei lá como é que era, no É sensacional o argumento dele para ser vilão, é sensacional. Exatamente, eu vejo minha mãe. Vale o spoiler? Então, assim, mas antes da gente entrar nos spoilers, para mim o que pega é essa questão de, tipo, são vários personagens e tu meio que não conecta com nenhum, assim, tu acha legal, mas assim, se morrer, morreu ali, sabe? Banaliza a morte dos personagens. Essa questão da ultraviolência, eu discordo um pouco de que é algo novo, porque o próprio Deadpool que o Márcio citou ali faz isso também fazendo graça, e acho que para mim a comparação que fica mais na cara é mais até que o Deadpool, e as pessoas poderiam fazer essa comparação com o Guardiões da Galáxia, que é só, a única comparação é que é um filme de grupos com o James Gunn. Fora isso, são filmes de tons e completamente diferentes. O Guardiões é limpinho, né? Esse aí não, é um filme sujo pra caramba. Mas, assim, para mim, a comparação que mais salta aos olhos é com The Boys, que também tem essa ultraviolência, que tenta fazer graça dessa ultraviolência, e que até faz, em alguns momentos funciona, tanto no The Boys quanto aqui. Só que lá pelas tantas fica repetitivo. Para mim, eu gosto das cenas do tubarão, acho muito engraçadas, acho legal a voz do Stallone ali no tubarão.
é uma rima bastante parecida, né, com o que o James Gunn já tinha feito com o Vin Diesel no Guardiões da Galáxia, com o Hugh Groot, só que no outro filme era só mudava o tom, porque o Vin Diesel falava sempre a mesma coisa, que é I am Groot, I am Groot, I am Groot. E aqui o Stallone tem pelo menos umas 5 frases a mais, mas não muito mais que 5 também. Gosto do personagem, do Idris Elba, mas assim, chega um ponto em que tá, beleza, é mais uma cabeça caindo, sabe? Não, para mim passou a não ter muito efeito, assim, e também não acho que o filme demora muito, acho que nem a Maureen disse, ele passa ok, mas me pareceu um filme que sei lá, depois eu vou esquecer, não é um filme que eu vou lembrar no final do ano como, quais são os melhores filmes do ano, não é nem que eu não vou botar ele nos melhores do ano, eu não vou lembrar dele para botar nos melhores, acho que é isso, e acho que também o que peca um pouco para mim e aí é complicado, porque é num filme de, quem é o vilão num filme de entre aspas, vilões, né, os vilões que são colocados ali não, sabe, o que te dá um mínimo de raiva é a personagem da Viola, mas enfim, ela está longe da ação ali. O personagem de... Nesse caso é bem parecido com o primeiro, né? Porque no primeiro também. Ela é mais vilã do que qualquer outra coisa. E aí, assim, eu tô julgando única e exclusivamente pelo filme, não li os quadrinhos do Esquadrão Suicida, não sei como são os quadrinhos do Esquadrão Suicida. Então, tá fiel, não tá fiel, não faço a mínima ideia. Então, assim, os personagens do governo lá, que é ditatorial, é uma ilha ali caribenha, né? Meio que tanto faz. O monstro, tanto faz. Aí um problema... Ele vira um tanto faz, um imenso, tanto faz do tamanho do monstro. Eu acho que aí não é um problema só dele, tá? É um problema dele, mas é um problema do gênero, tá? Eu acho que os filmes, eu já tenho falado aqui, acho que eu falei aqui já alguns episódios atrás, quando a gente comenta sempre filme de heróis, tá? É um problema do gênero como um todo. Não sei se é um esgotamento de fórmula ou se é um esgotamento de cabeças pensantes, mas as histórias são repetitivas. Eu acho que é de cabeça pensante, vou falar depois sobre isso. As histórias são sempre as mesmas, né? São sempre grandes problemas apocalípticos, né? São sempre grandes monstros ou grandes ameaças globais em que os heróis, sejam eles vilões ou sejam eles super-heróis, têm que enfrentar, né? Isso era uma coisa que a gente brincava no começo, mas começa a se repetir em quase todos os filmes. E daí tu tem uma ou outra exceção, assim, como o filme da Viúva Negra, aí, que muda um pouco a história, porque pega uma questão mais de espionagem, assim, mas, assim, quase todos os filmes de heróis e essa nova fase da Marvel aí, pelo menos pelos trailers que a gente está vendo, parece seguir mais ou menos o mesmo roteiro também. Então, não sei, eu acho que a gente está assistindo um esgotamento de um gênero, assim, né? Que já vinha desde... né? Talvez chegue um pouco de tantos filmes de heróis, né? Talvez a gente tenha que focar um pouco mais em alguns personagens. É uma coisa que eu sempre bato aqui também, que é focar mais nas histórias e menos ação. Mas enfim, né? Eu acho que é um pouco que a gente está inserido. Talvez seja um medo de fugir da fórmula. Eu queria aproveitar esse gancho dos vilões e do roteiro, que é a própria questão de que, tipo assim, eles são super vilões, aí, tipo assim, exatamente. Se tu não leu os quadrinhos, tu não sabe exatamente o que eles fizeram, eles são super vilões. Por quê? Do quê? Entendeu? E daí tu fica, e eu acho que, assim, tem um ponto ainda, quando tu vai falar dessa questão de vilões, que tem 2 exemplos que eu acho que, assim, que dá para fazer uma comparação. Por exemplo, tem a Malévola, que eu só vi o primeiro filme, mas que ele tenta desconstruir o vilão. Humanizar. A vilã, no caso. Exatamente. Tenta justificar exatamente por que ela se torna a vilã. E tem a Cruella, que eu não vi, mas por algumas coisas que eu vi, tenta construir uma vilã respeitando a sua trajetória. Tá, ok. Só que daí tu começa a ver essa coisa de, tipo assim,
tu precisa compensar. Eu fui olhar para entender um pouco das histórias de algum desses personagens, para não ficar tanto no filme, assim, o próprio Sanguinário. Ele tem toda uma história de como ele vai se tornar realmente o grande vilão contra o Superman, que passa ali bem... Tem uma apresentação, assim, no início e tal, mas que ele tem toda uma carga dramática por trás, o próprio Pacificador também, que daqui a pouco podia ser explorado, mas daí também tem a opção do que é o filme. E eu acho que o filme é pra ser essa loucura mesmo, assim, vai jogando, vai matando, e não dá muita... Mas daí para tu fazer isso, tu tem que explorar o universo, né? Ou tu faz uma série, ou tu faz que nem os Vingadores, faz vários filmes diferentes. Num filme só, tu não tem como... No caso, por exemplo, da Aves de Rapina, mostrou-se que não funciona sempre. Porque, por exemplo, assim, eu continuo achando que a Arlequina deu um show nesse filme. Ela, como o Carlos falou, a Margaret incorpora de uma maneira, assim, e ela traz um equilíbrio, aquele meio insano, assim, mas ela, num filme só, é demais. Então... E nem era só dela, né? Porque também, bem ou mal, é um filme de grupo ali, né? Exato, mas, né, foi demais, assim. Mas, só que, assim, vale a pena tu investir, na minha opinião, melhor em alguns personagens que eles vão ficar e tu vai conhecer a história, tu vai entender o porquê. O primeiro tinha um pouco isso, uma leva. Sim. O primeiro é pior, mas ele te explica um pouco ali o personagem do Will Smith, que não volta para esse, né? Inclusive, assim, eu achei que o Will Smith e o Idris, exato, na verdade, assim, os personagens deles só trocaram de roupa. São parecidos. Que é o mesmo drama. É o mesmo drama do filho, né? Eles são vilões, mas querem, salvar a redenção com os filhos. Inclusive, eu acho que, assim, na minha opinião, uma das partes mais legais do filme é o final, que ele abre uma porta de que agora vem spoiler, de que esses vilões voltem a ser vilões, né? Porque, tipo assim, se é pra ter eles como heróis, todo mundo é herói. Então vamos entrar na parte. Vamos entrar nos spoilers. Para mim, o Pacificador vai ter uma série na HBO Max. Aí é um spoiler, é o meu spoiler com ranço já. Mas enfim, spoilers, eu não sabia. Spoilers por ordem de aparição. Eu achei legal eles apresentarem os personagens e logo de cara matar meio mundo ali, inclusive quem era do primeiro filme. O Boomerang, tipo, ele entrou 5 minutos, morreu. Tem o spoiler do spoiler, né? Que pra mim, um dos personagens que mais me chamou a atenção e que eu tava gostando mais, achando engraçado, era a Doninha, aquela. Só com os olhos saltados ali. Aí, jogaram na água, não sabe nadar, morreu. Ninguém pensou que esse bicho não sabia nadar, cara. Achei muito bom, cara. É muito bom aquilo ali. Muito boa. E acho legal que no final não morreu também. Não morreu, Daninha. Isso eu acho o spoiler do spoiler. Mas saiu correndo na beira da praia, que deu uma louca. Isso eu acho legal, assim, que vários personagens que eles apresentaram e tal ali não morrem. A virada ali que a Maureen, que morre ao contrário, né? A virada que a Maureen fala ali, que acho que está se referindo a quando o Pacificador mata o Rick Flag, né? Não, na verdade, o que eu falei ali do desfecho foi exatamente a última cena que, querendo ou não, o Sanguinário e a guria lá dos ratos conseguem, de uma certa maneira, se livrar da... mas aí eles não vão virar vilões, né? Sabe, eles se reencontram com o lado... Não, aí é que tá. Porque, assim, aí que tá. Vamos voltar para a questão do significado das coisas, né? Qual é a sacada do Esquadrão Suicida? É tu mandar para fazer coisas que tu não mandaria os mocinhos fazer. Tá, ok. Esse daí tu vai lá no meio da história, tu descobre. Só que, assim, tu tem vilões que tem que ser vilões, pumbas. É uma equação. Tem que ter o bem e o mal, senão as coisas... O Márcio estava falando... Vocês estavam falando antes da questão ali de explorar o universo, né? E de novo,
Tô reiterando o quanto eu sou o chato do programa hoje. Vou discordar de novo um pouco ali do que o Márcio fala, de que a DC está fazendo um pouco isso, assim, de ficar uma coisa mais sombria. Eu acho que a DC está completamente perdida. A DC não sabe para que lado vai. Assim como a DC fez essas coisas... Eu não acho que seja sombria, tá? Eu só acho que seja mais adulta. Mais adulto. Mas, enfim, também serve. Assim como a DC fez isso, a DC fez o Aquaman, que é bem bobinho, e eu nem vou entrar no Shazam, que é mais bobinho ainda, mas que acho que é voltado para um público mais infanto-juvenil, assim. Eu acho que a DC tá jogando para tudo quanto é lado, e assim, esse filme como um filme isolado, beleza. Agora, ele dentro de um contexto não faz o mínimo sentido. Mas é que não é só ele, né? Não, exato. Disse, não é só ele. É o contexto, eu acho que ele, o contexto todo da DC. E eu não digo que ela só vá fazer isso, eu só digo que ela está apostando nisso. Não, pode ser. Com o Coringa, com o Aves de Rapina, com esse aí, né? Ao contrário da Marvel, que joga tudo no mesmo estilo de filme há 200 anos, né? Concordo. Tem o Deadpool, mas o Deadpool era da Sony. Vamos ver como é que vai ser o Deadpool agora. Acho que o que foge um pouco da Marvel é o Pantera Negra e olha o... Acho que eles têm alguns ali. Continua na mesma levada. Próprio. Continua na mesma levada. Continua sendo um filme com uma questão de representatividade, né? Mas continua sendo na mesma levada. É um filme da Marvel, né? Tá bem. Um filme da Marvel. Concordo contigo. Mas eu acho que no caso da DC é menos uma aposta baseada em convicção e mais uma aposta de vamos indo no tentativa e erro. O que der certo a gente vai seguir, o que não der certo não vamos. Tipo, o Coringa é um filme solo, isso e aquilo. O Coringa deu grana, beleza, vamos fazer outro Coringa. Eu acho que vai ser o mesmo com o Batman. Esse agora, a resposta do Esquadrão Suicida foi bem menor do que se esperava, né? Tanto em termos de bilheteria quanto em termos de audiência na HBO Max lá, né? Não acho que vai ter outro, cara. Não sei. Acho que eles vão apostar na série do Peacemaker, que não... Na verdade, o personagem do Idris Elba me parecia mais adequado para fazer uma série, mas o Idris Elba é muito mais caro que o John Cena para fazer série, né? Eu não sei por que a DC não aposta num filme da Arlequina, né? Por que fica jogando a Arlequina em filmes de grupos, né? Aves de Rapina, no Esquadrão Suicida. Faz um filme da Arlequina, faz uma franquia da Arlequina. Tem um negócio legal. Seria tão mais fácil, né? Tem um negócio interessante que o James Gunn falou que ele tinha carta branca da DC para fazer o que ele quisesse nesse filme, inclusive matar qualquer personagem. Poderia, inclusive, matar a Arlequina. Vamos combinar que a DC não ia deixar matar a Arlequina, né? Vamos matar se tem alguém que tá dando alguma graninha para DC ali, a Arlequina, mata todo mundo. Tu pode matar quem tu quiser, mas pensa bem na Arlequina. Até pelo fato de que no final das contas ela vira, vamos pensar assim, a questão tem que ter o líder, né, do grupo ali, mas no final das contas é ela que fez toda a diferença da maneira dela. Uma outra coisa e alguma das melhores cenas tá com ela. Aquela cena que ela tá sendo torturada eu acho sensacional. Eu concordo com a Maureen, mas assim, e uma coisa que eu até falava com a Maureen fora do ar, aquela cena quando ela sai da tortura e ela sai matando todo mundo e da arma começa a sair florzinhas e tem um passarinho, aquilo ali é total o visual do filme do Aves de Rapina. Que é a cabeça dela. Exato. E não tem nada a ver com o visual desse filme. É uma cena solta, é um clipe dentro do filme. O filme falta conectividade, assim, com o resto. Mas aí o filme tem outras cenas dessa, assim, de tipo, aquela cena que a pra mim é um conjunto de clipes, assim. Aquela cena da guria dos ratos, lembrando do pai e tal, e não sei que é o Taika, né? Que é legal que é o Taika Waititi. Também é uma coisa totalmente, né, fora, assim. Mas, assim, eu não sei, Márcio, assim, o quanto que na verdade, poderia se explorar a Arlequina sem ficar cansativo, assim, que foi, por exemplo, o que eu senti no Aves de Rapina, até porque ela é muito violenta. Então, assim, acho que talvez se tu conseguisse trazer ela pro nível do filme que foi o Coringa, talvez tu tivesse uma coisa realmente
assim, trazendo o passado dela e tal, e explorando essa coisa, tu pode ter realmente uma surpresa, assim. Mas fora isso, acho que não vai rolar. corre o risco de ficar cansativo. Abraça o caos, abraça a anarquia. Isso aí. Vamos Vai abraçar com o tudo, caos. se perde. Vamos abraçar. Se perde, tanto na narrativa quanto na personagem. Se perde naquela personagem ali, e é isso. Pode até botar alguém, bota o Robin junto com ela, sei lá, sabe? Bota o Robin como personagem, como o arqui-inimigo. Enfim, bota um outro personagem da DC junto ali, pra não ficar sozinha, mas faz um... Bota o machismo, né? Faz um filme dela. Não. Ok. Faz um filme só dela. Vamos instaurar o caos aqui e fazer as considerações finais, porque a gente tem 8 minutos para fazer as considerações finais e as dicas ainda. Então, vocês têm considerações finais? Pois é, eu fico um pouco em dúvida se teria um próximo filme, porque o investimento é caro. Mas acho que, apesar dessa coisa assim, não sei se vai ser o filme que eu vou lembrar no final do ano, mas o final do ano também tá aí, faltam, 4 meses. Mas também não achei de todo ruim, assim. Acho que é um filme que tem os seus momentos que daqui a pouco, né, senti só a falta de que podia ter sido melhor explorado. Muitas coisas poderiam ter sido melhor exploradas e acho que teria um braço aí para um terceiro filme, que seria alguma coisa como A Volta dos Vilões. Marte. Porque o Esquadrão existe nos quadrinhos e faz frente, né, aos mocinhos. Então, enfim, fica o meu pedido aí. Vilões de verdade. Eu acho que um terceiro ou um segundo, não sei o que se considera o primeiro, vai depender da agenda do James Gunn com Guardiões da Galáxia, né? O quanto ele vai conseguir transitar entre esses dois mundos das duas produtoras. Mas não sei, a DC é muito imprevisível. Dentro do calendário ali dos filmes não tem nada programado, né? Tem o Batman, tem o Aquaman, tem o Black Adam, mas não tem nada de Esquadrão Suicida no futuro próximo. Assim. Acho que a médio prazo não. Acho que flopou. Acho que morreu aí. Vamos ver. O Pacificador vai para HBO Max, né? Vamos ver o que sai dali. Buenas. Vamos então encerrando por aqui e agora a gente vai para as nossas dicas express hoje, para fechar dentro do tempo. Vamos lá. Rapidinho, Maureen, tua dica da semana aí. Pois é, então, eu com 2 anos de atraso, né, aproveitei as férias para ver o Watchmen, e eu confesso, Márcio, que essa coisa de, falta roteiro, uma das questões que eu estava mais, eu acho que insegura de ver, era, lá quando foi lançada, era aquela coisa assim de decepcionar com a obra, né, ou tu esperar uma coisa, aumentar muita expectativa, como o Carlos diz, e depois quebrar a cara. Na época eu li, né, toda a história. Da série, né? Não do filme. Da série. Não, da série. Daí eu li o livro antes de ver, acabei não vendo, enfim, mas vi a série. E achei sensacional. É aquela coisa de trazer novos elementos, trazer uma nova roupagem e honrar, sabe, a história original. Então fica a dica para ler primeiro os quadrinhos e depois ver a série, porque daí tu absorve melhor. E, enfim, 9 episódios, Barbada na HBO, tá valendo. Márcio. Então, minha dica também é da HBO, então é a série animada da Arlequina, que conta com a voz da Kallen Cuoco, que é a Penny, do Big Bang Theory. A história é meio na linha segue a premissa do Aves de Rapina, que a Arlequina resolve largar o Coringa e seguir carreira solo. Sai desse relacionamento tóxico, como ela mesma diz, e resolve formar uma gangue própria. Começa a dividir apartamento com a Era Venenosa e resolve entrar na Legião do Mal, assim, tentar cavar uma vaga na Legião do Mal. É uma série bem engraçada, assim, extremamente violenta também, não é um desenho para crianças, né, cheia de palavrões, cheia de referências a sexo,
Tem 2 temporadas, a terceira está sendo feita, até teve uma grande polêmica, porque a terceira temporada parece que eles iam incluir uma cena de sexo entre o Batman e a Mulher Gato, e a DC não permitiu, cortou. Então isso já dá um pouco do tom de como é a animação. Assim. São 13 episódios em cada temporada, eu estou na metade da segunda, assim, é bem divertido, vale a pena dar uma conferida ali. Certo, também vou dar 2 bem rapidinho. A primeira é um joguinho que saiu há pouco, chama The Artful Escape. É um jogo em que um jovem músico folk está tentando se descobrir e ele acaba virando um David Bowie, assim, numa viagem intergaláctica, e eu duvido que o jogo tenha sido feito sem o uso de algumas substâncias. Provavelmente o pessoal que fez o jogo não passaria no antidoping, porque o jogo é completamente lisérgico, assim, mas é bem divertido, The Artful Escape. E a minha outra dica também ainda não acabou, deve faltar 2 ou 3 episódios. Assim, numa das fases do jogo, tu ficar preso tocando na Roda Praia, não? Quase isso. O visual do jogo é muito maluco. Eles citam, né, nas entrevistas, eles citaram bastante o Space Oddity do Bowie, né? Mas enfim, a minha outra dica é Ted Lasso, tá para acabar agora a segunda temporada, deve faltar 1 ou 2 episódios só. Cara, é a série mais quentinha no coração que existe e as pessoas deviam ver Ted Lasso só para ficarem mais queridas, que nem a série. Acho que era isso. E a trilha sonora. E a trilha sonora é ótima também. Era isso, quero agradecer então ao Márcio, a Maureen, a Mauri, a Camila e a edição do Pedro Bastos. A gente vai ficando por aqui neste programa longo. Estamos próximos da nossa edição 100, né, Márcio? Mais 2 ou 3, eu acho. É isso aí. A gente deve estar no 97, esse aqui, né? Não sei. Temos uma grande edição preparada. Exatamente. Nossa, muitos convidados, inclusive Idris Elba e Margot Robbie. Falta só eles confirmarem. A gente vai ficando por aqui. Até semana que vem. Um abraço e tchau.